Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar mais um pouco sobre VBA. A gente vai criar o nosso próprio controle de usuários aí da nossa planilha. Então eu tenho aqui ó, tela cheia, tela normal, tenho o módulo vendas, tenho o módulo pós-vendas, tenho o módulo de usuários, tenho login, logoff. Se eu fizer login só com o vendedor aqui, eu só posso acessar o módulo vendas. Se eu tento acessar o outro, ele não deixa. Então a gente vai criar toda essa estrutura aqui, todo esse painel e os códigos para a gente fazer esse controle de usuário. Vamos lá? Bom, eu vou fechar esse aqui que a gente não vai usar. Esse daqui tem as mesmas abas, mas não tem nenhum código, né? Então, nenhum botão, nenhum código, a gente vai fazer junto. E o que eu estou usando aqui, ó? Vamos entender a minha tabelinha de exemplo, meu arquivo de exemplo. Eu tenho aqui cada aba como se fosse um módulo. Então eu tenho uma aba aqui para vendas, que tem lá o meu gráfico de vendas, são dados hipotéticos, não tem nada coerente, digamos aqui. Eu só estou usando de exemplo o nome da aba, né? Então vendas, pós-vendas, tem uma outra aba, que seria um outro módulo. Tem uma aba de usuários, que seria o controle de usuários, né? Aqui só teria acesso quem fosse administrador dessa planilha, digamos assim. E eu tenho a aba bem-vindo. Porque nesse tipo de controle sempre vai ter que ter uma aba bem-vindo, para caso não tenha nenhuma aba visível, ele pelo menos tenha essa aba visível. E aí para a gente fazer esse controle, a gente vai ver um pouquinho de worksheets, né, do objeto, da classe worksheets, da estrutura if-else, da estrutura for, de message box e de controles de ActiveX, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é salvar o teu arquivo aí salvar como uma pasta de trabalho habilitada para macro. Normalmente ele vem aqui, pasta de trabalho do Excel, você seleciona aqui pasta de trabalho habilitada para macro, senão todas as tuas macros não vão funcionar. Eu vou substituir aqui porque eu já tinha salvo. E vamos precisar ativar aqui esse menu desenvolvedor. Como que a gente faz isso? Arquivo, opções, vem aqui personalizar faixa de opções. Esse carinha aqui, ele vem desmarcado. É só você marcar que ele aparece esse menu aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui ó, no exibir código, desenvolvedor exibir código. Ele vai abrir para você o Visual Basic Editor. É onde a gente cria as nossas subrotinas, coloca os nossos códigos, né? Faz a nossa lógica de programação. E ele abre aqui ó, um projetinho VBA para cada arquivo Excel que você tem. Então, como no meu caso aqui só tem um arquivo Excel aberto, só tem um projetinho. Se você tiver vários, é porque você tem vários arquivos aí abertos, tá? É só achar o arquivo que você está usando. E aí a gente vai começar a criar aqui os nossos códigos. Então vamos criar um módulo aqui, ó, inserir módulo, botão direito aqui no Project Explorer, inserir módulo. E aí você pode vir aqui nas propriedades, F4 ou propriedades, e vamos colocar um nome bonito, né, para esse módulo, para a gente não se perder depois. Um nome bonito não, um nome coerente aqui, né? Controle de usuários, um nome que a gente possa relembrar depois. E beleza, vamos dar 2 cliques aqui e a gente está dentro do nosso módulo de controle de usuários. Vamos começar a criar os nossos códigos. Então, o primeiro código que a gente vai ver aqui é como ativar e desativar, né, as nossas abas ali, os nossos módulos. A gente vai usar uma propriedade que se chama visible do objeto worksheets. Então vamos lá, subteste, só para a gente começar. Vou até me deixar menor aqui para a gente ver o código inteiro. E vamos lá, subteste. Worksheets vendas, lembra que eu falei que worksheets é a nossa aba, então aba vendas, né? É um objeto, aba vendas, ponto visible, então estou acessando a propriedade visible dessa aba vendas, é igual a true. Então, a propriedade visível dessa aba vendas é verdadeiro. Então, essa aba é visível. Você pode dar um play aqui ou um F5, né, para rodar a macro. Ele não vai fazer nada porque a aba vendas já está visível aqui, né? Vou até deixar selecionado. Agora, se a gente mudar aqui para false, e der um F5 ou um play aqui, ele vai ocultar aquela aba. Agora, veja bem, se você der um botão direito aqui nas abas e der um reexibir, você tem acesso a ver essa aba vendas. E não é isso que a gente quer quando a gente quer fazer um controle de usuários, né? Eu quero que ninguém possa ver essa aba, a não ser quem tem o acesso a essa aba. Então,
a gente tem uma outra opção aqui, ó, da propriedade visible, que é Excel, né, XL very hidden, que é Excel muito escondido. Essa é a tradução literal, né? E se você der um F5, né, ou um play, aí ele vai ocultar e veja só, se eu der um botão direito aqui, eu não consigo mais nem reexibir essa aba. Então é com essa palavrinha ali, né, com esse argumento que a gente vai fazer as abas serem invisíveis ou não para quem tem acesso ou não, ok? Então vamos lá, vamos deixar ela verdadeira aqui de novo, visible igual a true, F5, tá todo mundo lá, beleza. Vamos criar a nossa primeira subrotina aqui. A gente vai criar duas uma para ativar e uma para desativar, que é o básico aqui que a gente vai fazer, né? Ativar módulo. Estou dando um nome que eu quero aqui para minha subrotina. E aí eu vou passar para essa subrotina o nome da aba que eu quero. Então vou aqui, ó, nome da aba. E aí eu vou dizer worksheets, nome da aba, ponto visible, igual a true. Então quando eu chamar essa subrotina de ativar módulo passando o nome da aba que eu quero, ele vai acessar a aba, né, que eu passei como nome, e vai colocar aqui visible igual a true. Então vamos mudar aqui o nosso teste para... Primeiro eu vou dar um false aqui no vendas. Ó, vendas não existe mais ali, né, tá oculto. E aí agora eu vou chamar ó, call ativar módulo e vou passar para ele como argumento o vendas, que é o nome da aba aqui que eu estou pedindo. Então vamos no F8, que é passo a passo, né? F8. Call ativar módulo. Vamos lá, F8. Ele vai entrar aqui no ativar módulo. Eu passei para ele o parâmetro vendas e aí ele vai pegar ó, worksheets vendas.visible igual a true. E vai me ativar ali o módulo. É dessa forma que a gente vai ativar e desativar. Vamos criar aqui o desativar. Desativar módulo, passando o nome da aba, né? Nome da aba. Nome da aba é uma variável que eu acabei de criar aqui. Poderia ser paralelepípedo. Sei lá se está escrito certo, mas tudo bem. Worksheets paralelepípedo.visible igual a XL very hidden. Então, olha só, call desativar módulo vendas. Eu vou chamar o desativar módulo passando, né, como parâmetro vendas. Então, o meu paralelepípedo agora aqui, ó, se chama vendas. E aí ele vai worksheets paralelepípedo, que tem, né, vendas.visible igual XL very hidden. Ele vai ocultar aqui, ok? Então, esse nome aqui você pode dar o nome da variável que você quiser. Eu vou deixar o nome da aba aqui só para a gente deixar mais coerente aqui o nosso código, ok? Então, beleza, a gente já tem as duas subrotinas, uma para ativar o módulo e outra para desativar. Agora, vamos começar a complicar. Eu preciso validar qual é o usuário que tem acesso a cada módulo. E para isso eu preciso validar se ele fez um login com o usuário certo, né, e com a senha certa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma subrotina para validar se o usuário e a senha está certa. Como que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro criar os controles de ActiveX para a gente enviar esses dois parâmetros. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá na aba Bem-vindo. Tem aqui o inserir, né, na guia desenvolvedor inserir, e aí tem controles de formulário, que não é o que a gente está vendo, e controles de ActiveX, ActiveX. E aí você tem várias opções, ó. Você tem botão, lista suspensa, checkbox, tem text box. Então a gente vai usar aqui, ó, text box, caixa de texto, dois, né, um para usuário, um para senha, e um botão para fazer login, por enquanto, né? Vamos lá, criar um text box aqui, aí propriedades, você pode abrir a propriedades desse text box, e ele cria um nome por padrão assim, ó, textbox 1, 2, 3, 4, 5, ele vai incrementando. Eu sempre renomeio para me achar, né, para me organizar no código depois, quando eu for precisar, quero pegar o valor do textbox 54, poxa, não sei o que é o 54. Então eu vou renomear aqui, ó, para txt usuário, tá? O nome você pode dar o que você quiser também, tá? Desde que você lembre depois como é que você vai usar ele, né? Então eu vou copiar e colar. O de senha, eu vou dizer que é txt senha. E vou inserir aqui, ó, um botão, que é o primeiro aqui do Active. Botão aqui, que vai se chamar, ó, em vez de chamar Command Button 1, né, ele também faz Command Button 1, 2, 3, 4. Eu vou chamar de btn login, botão Login, né?
E o caption é o texto que aparece aqui para o botão, tá? Então aqui você pode colocar blá 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 blá. Vamos colocar aqui, ó, fazer login, para ficar bonitinho. Ok. Se você der um duplo clique no botão, né, com o modo design ativado aqui, ele vai abrir o código que esse botão vai fazer quando clicar. Então, duplo clique, ele abriu aqui, ó, o evento de clique do botão. Esse evento de clique está na aba bem-vindo, porque o botão está na aba bem-vindo. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero que quando eu clicar no botão, eu chame lá o meu controle de usuários, uma subrotina que a gente vai criar, passando o que tem aqui no usuário e o que tem na senha, para a gente validar o usuário e senha. Então vamos primeiro criar a rotina lá no controle de usuários. Vamos lá. Sub, validar usuário. E aí eu vou precisar passar para ele o meu usuário digitado e a minha senha digitada. Então com isso daqui, a gente vai lá no botão. Ó, já tenho o começo da minha subrotina. Então vamos lá no botão que está aqui na aba bem-vindo. E eu vou falar para ele, ó, a hora que clicar no botão, você vai fazer o quê? Vai chamar, né, call, controle de usuários, ponto, validar usuário, que foi o que a gente acabou de criar. Passando o quê? Abre parênteses. Passando o que tem no meu txt usuário, ó, usuário digitado vai ser o quê? Txt usuário.text, vírgula. E a senha vai ser o txt senha.text. Então ele vai chamar, deixa eu diminuir aqui para a gente ver tudo junto. Então ele vai chamar o controle de usuários, validar usuário, passando o que tem no meu txt usuário e senha. Vamos fazer um teste? Ó. Vou colocar um breakpoint aqui, ó, F9, que aí a hora que eu clicar ele vai parar aqui para a gente ver. Então vou tirar aqui ó, do modo design para fazer um teste. Teste, pronto. Fazer login. A hora que eu clico em fazer login, ele está chamando lá o validar usuário, passando o quê? Ó, o valor que está lá no meu txt usuário, teste, isso aí, e senha de tá vendo? Teste, tá vendo? Era para ser teste, mas tudo bem. F8, ó, usuário digitado, então ele vem para cá, para essa subrotina. E aí a gente vai usar esses dois valores para ir passando na nossa lista lá de usuários e saber se ele acertou ou não, né? Se ele fez login mesmo ou não, se está usuário certo, usuário errado, senha certa, senha errada e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a implementar essa subrotina aqui. O que a gente vai ter que fazer? Eu já tenho lá as duas informações que o usuário digitou. Agora eu preciso saber se o que ele digitou está de fato cadastrado na nossa base de dados. Então a gente vai passar aqui linha por linha para saber se o usuário está certo e se a senha está certa. Como que a gente vai fazer isso? Existem várias formas de fazer isso, na verdade, tá? Eu vou, de novo, passar aqui a forma que eu costumo fazer, porque eu acho prático, mas existem outras formas de fazer isso. Então, primeiro eu vou achar qual que é o final da minha tabela aqui. Vendo aqui eu sei que é 4, né? Mas essa tabela pode mudar. Então eu vou fazer um comando aqui para ele achar o final da tabela, mesmo se essa tabela mudar depois ou não, né? Se eu colocar mais usuários ou não. Então vamos lá. Eu faço uma variável que se chama fim, que eu acho tranquilo, é fim, é o final da minha tabela, é igual. Vou lá na worksheet, né? Lá na minha aba, que eu estou validando a informação, no meu caso aqui, ó, usuários, aba usuários. Aí eu vou na célula que começa a minha tabela, então A1, ó, tá começando aqui. E eu digo para ele até o final, como eu faço isso? Ó, ponto end xldown, ponto row. O que tudo isso daqui quer dizer? É como se você estivesse aqui no Excel, vem aqui na célula 1, aperta o end do seu teclado e ele vai ficar aqui, ó, modo de término. A hora que você aperta end, ele aparece aqui, ó, modo de término. Se você apertar a setinha para baixo, ele vai até a última linha que está preenchida nessa tabela. Então ele vem aqui para a linha 4. Então é isso que ele está fazendo, só que em código. Então, fim é igual a minha aba usuários, o range A1, né, a célula A1, end, setinha para baixo, a linha. Então a linha que vai dar quando ele fazer esse comando, que vai dar linha 4, ok? Então eu já tenho o fim. Agora eu preciso passar de usuário em usuário para validar se o que eu digitei aqui existe, certo? Como que a gente vai fazer isso? For linha igual a 2. Então, para a linha começando no 2, né? Linha igual a 2, to fim, até o fim,
que ele vai pegar o valor aqui, next. O que isso significa? Que todo o código que tiver aqui dentro, ele vai repetir, né? Passando linha igual a 2, então ele vai começar no 2, então ele vai fazer uma vez com linha igual a 2, aí ele vai chegar no next, vai fazer tudo de novo com linha igual a 3, vai chegar no next, vai fazer tudo de novo com linha igual a 4. Esse for next aqui, ele vai incrementando a variável que você colocar aqui até o final. Então, para 2 até o final, ele vai repetir quantas vezes for necessário. Então, se aqui tivesse, sei lá, 500 usuários, ele ia repetir 500 vezes aqui, começando no 2. Então, 2, 3, 4, 5, 6, tudo que tiver aqui dentro ele vai repetir. Então, beleza, ele vai repetir. Agora, o que a gente vai validar aqui dentro? Eu preciso validar se o usuário que ele digitou é o usuário que está aqui, né, na linha. Como que a gente vai fazer isso? If worksheets usuários.range A, que está na coluna A, o usuário, né, e linha, então concatena, né, e comercial, linha, então A2, né, ele vai começar com A2. Se o que está lá na A2 é igual ao meu usuário digitado, então, eu comecei um if, né, comecei uma estrutura C, eu preciso terminar essa estrutura C. Então, se isso for verdade, então ele vai fazer o que tiver aqui dentro. Então, ó, vou até comentar aqui, você pode colocar um apóstrofe e comentar qualquer coisa que ele não vai executar como um código, é um comentário. Então, aqui estou validando se o usuário digitado é igual ao usuário da linha. Linha é a variável que a gente criou aqui, ó, 2. Então, se for, ó, então vamos fazer assim, ó, para a gente começar a testar. Se for, eu vou mandar uma mensagem para ele aqui, ó, mensagem box. Achei o usuário, só achei. Message box, ele vai fazer um pop-up ali com uma mensagem na sua tela dizendo que achou. Se não, ó, else, se não, message box, não achei, só pra gente ver, não achei, só pra gente ver como é que ele vai funcionar. Vamos clicar lá no botão login. Não, Lucas Vieira, né? Lucas Vieira, sem senha, por enquanto que eu não estou validando a senha. Então ele está passando aqui, ó, Lucas Vieira e senha, nada. F8, fim. Fim ele foi igual a 4, porque ele foi lá no final e viu que a última linha é 4. E para a linha igual a 2 até o fim, ele vai fazer tudo isso. Então ele está validando. O usuário da linha A2 é igual ao usuário digitado? No caso é, né? Então ele vai dar um message box, achei. Ó, achei, rodou, beleza. Aí foi para o próximo, linha 3. Usuário da linha 3 é igual ao usuário digitado? No caso, vendedor 1? Não. Então ele vai colocar não achei. É assim que funciona a estrutura if e a estrutura for. Então ele vai mais uma vez, porque a linha agora é 4. Linha 4, pós-vendas, é igual ao Lucas Vieira, que foi o que a gente passou? Não, não achei. Então, e aí agora ele acaba mesmo, ok? Só que a gente vai mudar isso daqui um pouquinho, que era só para a gente ver como é que ele funciona. Então, olha só, se ele achou o usuário, agora a gente precisa validar a senha, certo? Como que a gente valida a senha? If worksheets, usuários, ponto range. Onde é que está a senha? Está na coluna B. Então, B e linha é igual a senha digitada. Então, else. Então, se a linha, se a senha digitada, né, bateu, ele vai fazer isso aqui. Isso. Senha, ok, né? Se não, senha não ok. É um comentário. Se a senha for não ok, a gente vai mandar uma mensagem para ele. Message box, senha incorreta. Exclamação. E pronto. E aqui a gente pode já dar um exit sub, para ele não ficar procurando os próximos usuários, sendo que ele já achou. Então aqui a gente já vai dar um exit sub, ele vai ignorar os códigos para baixo e já vai sair dessa subfunção. Então a gente usa o exit sub. Agora, se a senha estiver ok, a gente vai precisar validar o que é que ele tem acesso de módulo e dar chamar lá o ativar módulo. Então vamos lá. Se a senha dele estiver ok, a gente vai começar a validar os módulos. If worksheets usuários.range C e linha
igual a x, then. Por que igual a x? Porque se eu entrar aqui, ó, é o Lucas Vieira, a senha tá ok. Então eu vou validar aqui, ó, na C2, né, no caso, que é a primeira ali, tem um x? Se tem um x, quer dizer que eu tenho que dar acesso a ele a um módulo de vendas. E é assim, é fácil, é essa validação que eu vou fazer. Se tiver um x ali, ele tem acesso, se não, não tem. Ó, se tiver um x ali na coluna C, eu vou ativar para ele, então, call ativar módulo vendas. Então, se tiver um X aqui nessa coluna, né, nessa linha, eu vou ativar para ele o módulo vendas, porque eu coloquei aqui módulo vendas, né, X. E vou fazer isso para os outros dois. If, poderia copiar, né, mas vamos escrever aqui. Usuários.range D e linha igual a X. Então, se tiver um X na coluna D, eu vou ativar, call ativar módulo pós-vendas. Porque a minha coluna D é o cadastro de pós-vendas. E a coluna E é de usuários. Então vamos lá. If, deixa eu subir aqui mais. Aqui, ó. Worksheets, usuários.range E e linha igual a X. Então, end if, call ativar módulo usuários. Então olha só, ele validou o usuário, achou. Validou a senha, bateu a senha, agora ele está validando se ele tem acesso aos módulos. Senão não faz sentido, né? Fazer esse controle. Então, ó, módulo vendas, está onde? Onde é que eu sei se ele tem acesso ou não? Na coluna C. Então, C e linha, né? Que ele parar, que ele achar o usuário. Se naquela linha tiver um X na coluna C, então ele vai ativar o módulo vendas. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Bem-vindos, bem-vindo. Vou fazer com o vendedor 1. Não, vamos fazer com o Lucas Vieira ali, que tem todos. 1, 2, 3, senha. Fazer login. Aí eu tô passando para ele lá, o Lucas Vieira e 1, 2, 3, senha. F8, 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 F8. Então, na linha 2 até o 4, que é o meu final de usuários, ele vai validar. Lá na aba usuários, célula A2 é igual ao meu usuário? No caso é porque é o primeiro ali. Então beleza, entrou aqui na validação. Agora eu vou validar a senha. A senha lá que tem, né, na coluna B2 é igual a senha digitada? Então 1, 2, 3 senha é igual a 1, 2, 3 senha? Então beleza, agora vamos validar. Ele tem um X, lá na célula C2 tem um X? Tem. Então vou ativar o módulo vendas, call ativar módulo vendas, que foi o que a gente criou lá no começo. Então, worksheets, nome da aba, que eu passei para ele, vendas.visible igual a true. E aí ele vai habilitar aqui o vendas. E vai fazer isso também para o pós-vendas, que já está habilitado, mas ok. E vai fazer isso também para os usuários, que também já está habilitado. Ok? Então, pronto, encerrou. Ele está fazendo já a ativação. Agora vamos fazer um botão de logoff para a gente tirar todas as abas, né? Para tirar o acesso de todas. Então vamos copiar e colar aqui. Botão propriedades aqui, botão btn logoff e fazer logoff. Logoff. E vamos criar uma subrotina aqui, ó, no nosso controle de usuários que se chama, impressionantemente, fazer logoff. Sub fazer logoff. O que eu vou fazer aqui? Vou desativar todos os módulos que eu tenho. Então eu vou chamar call desativar módulo vendas, call desativar módulo pós-vendas e call desativar módulo usuários. Então ele vai fazer esse código aqui 3 vezes. O nome da aba, né? Vendas, pós-vendas e usuários. Então ele vai lá e vai dar um very hiding. Se eu der um duplo clique aqui no botão, a hora que eu clicar no botão, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele chame lá call, o meu controle de usuários, que é o meu módulo aqui, né? Ponto fazer logoff, que foi o que eu acabei de criar. E eu não preciso passar nada porque eu não tenho nenhum parâmetro para passar nessa função, né? Nessa subrotina. Então eu vou fazer logoff. Fiz logoff, ó, ele sumiu tudo, tá tudo very hide. Agora eu vou fazer login só com o vendedor 1, que é 456 senha. Vou fazer login, ele vai validar e só vai me trazer vendas. Porque o que ele fez? Vamos fazer logoff e fazer o login com breakpoint. Breakpoint, F9. Fazer login. F8. Então ele colocou lá, vendedor 1 e senha 456. F8, foi lá no usuários, pegou o fim, a última linha 4, aí está validando.
Linha 2, começando na linha 2 lá. O usuário que tem lá na A2 é igual ao usuário digitado? F8? Não, não é. Então ele não vai executar aqui. F8. Aí linha 3, ó. Linha agora é igual a 3, que ele já faz. O usuário que está lá na linha 3, né? A3 é igual ao usuário digitado? É, olha aí. Aí ele está validando a senha. A senha que tem lá na célula B3 é igual a senha digitado? É. Beleza. Agora ele está validando. Lá na célula C' tem um X? Tem. Então, ativa o módulo vendas. Ativou. Aí ele vai para o próximo. Lá na linha D3, né, dos usuários, tem um X? Não tem. Então não vou fazer. E lá na linha E3, tem um X lá para os usuários? Não tem, não vou fazer. E sai. Então, ele só ativou o vendas. Se eu fizer logoff aqui com o pós-vendas 1, vamos ver. Pós-vendas 1, 789, senha, que eu sou muito criativo. Olha. Fiz login com o pós-vendas, maravilha. E se eu colocar uma senha errada aqui, fazer login, senha incorreta. E se, vamos ver, o que mais pode acontecer? Se ele chegou até o final aqui, ó, quando ele acha o usuário, ele sai da função. Então, ele sai. Se ele chegou até o final aqui, significa que ele não achou usuário nenhum, certo? Nenhum dos usuários ali bateu com o que ele digitou. Então, eu vou mandar uma mensagem aqui para ele, ó. Message box, entre aspas, usuário não encontrado. E pronto. Então, se eu digitar um usuário aqui que não existe, fazer login, usuário não encontrado, porque não existe. Agora, você não pode deixar essa senha aqui aberta, né? Porque qualquer um vai ver. Como que a gente coloca o asterisco ali? Então, modo design, clica aqui no TXT da senha, propriedades. Tem uma propriedade que chama aqui, ó, password char. E você pode deixar um asterisco aqui, dá um enter, que ele já troca tudo por asterisco. Então, qualquer coisa que você escreva aqui, né, fica com um asterisco. E lá no código ele consegue validar exatamente o que você digitou. Ok? O que mais que eu fiz? Coloquei os botões aqui para selecionar as abas. Então, deixa eu fazer login aqui. Opa! Deixa eu fazer login com o usuário que tem todas ali. Lucas Vieira. 1, 2, 3, senha. Fazer login. Pronto, todas as abas. Vamos criar uns botões aqui para selecionar as abas. Então, cria o botão aqui, propriedades. Esse botão vai se chamar BTN Vendas. O caption dele vai ser módulo vendas. Vamos aumentar ele aqui. Copiar e colar. BTN pós-vendas. Caption pós-vendas. E usuário. BTN usuário e módulo usuários. Pronto. Agora eu vou precisar criar, vamos dar um duplo clique aqui. Ó. Eu quero que quando eu clique nesse botão vendas, ele vá lá para a aba vendas. Mas eu preciso saber se ele tem acesso ou não àquela aba vendas. E no meu controle aqui, como que eu estou fazendo? Se a aba estiver visível, ele tem acesso. Se não estiver visível, ele não tem acesso. Então a gente vai criar aqui uma subrotina de selecionar a aba. Ó. Selecionar a aba e aí eu vou pedir para ele me passar qual que é o nome da aba. Nome da aba. Então me diga o nome da aba que você quer selecionar. E aí a gente vai fazer uma validação. Ó. If worksheets, nome da aba, né, que é a aba que ele quer selecionar, ponto visible é igual a true. Então, then, opa, ele deu um probleminha ali porque eu preciso colocar o then, senão ele não deixa. Então, se a minha aba lá estiver visível, beleza, eu vou selecionar. Se não, eu não vou selecionar. Então vamos lá. Como que eu seleciono? Worksheets, nome da aba, ponto visible, ponto select. Então, se ela for visível, eu vou lá selecionar a aba. Se ela não estiver visível, né, se não for igual a true, aí eu vou mandar para ele uma mensagem, message box, usuário sem acesso a este módulo. Se ela não estiver visível, não posso deixar que o usuário selecione essa aba, ok? E aí, no botão vendas aqui, ó, você dá um duplo clique aqui, o que eu vou pedir para ele? Eu vou falar para ele assim, ó, call, selecionar a aba, passando o nome de vendas. E aí, beleza. Ó, vamos tirar o modo design. Vou selecionar. Tá lá. Agora, se eu fizer logoff,
ela não está mais visível. Eu vou clicar aqui, usuário sem acesso a este módulo, porque ele está validando, ele está vendo que não está visível, então ele cai aqui, né? Ó, vamos com F9. F8, selecionar a aba, vendas. A aba vendas está visível? Não, então ele vai cair no else, usuário sem acesso a este módulo. E aí a gente faz o mesmo, a gente chama o mesmo código para os 3 botões. Então aqui, ó, botão pós-vendas, cal, selecionar a aba pós-vendas e o botão de usuário, cal, selecionar a aba usuários. E pronto, ó, selecionar usuários não tem, pós-vendas não tem, vendas não tem. Agora se eu faço login, ele acessa, ele acessa, ele acessa. Maravilha. O que mais que eu fiz? Eu coloquei um botãozinho de voltar aqui para não ficar precisando clicar aqui nas abas, né? Então vamos colocar um botão aqui. Colocar um botão de voltar, inserir ActiveX, botão de voltar. O nome dele aqui nas propriedades vai se chamar btn voltar, o caption voltar. E o que esse botão vai fazer? Vai simplesmente worksheets, selecionar a nossa aba bem-vindos, worksheets. Bem-vindo, select, vai selecionar. Eu vou copiar esse botão aqui para outra aba. Ele não copia o código nem o nome do botão, tá? Então você tem que editar isso para cada aba aqui, ó. btn voltar. Clica 2 vezes, worksheets, worksheets bem-vindo, select, select. E a mesma coisa para usuários aqui, Ctrl V, btn voltar. O comando dele vai ser worksheets bem-vindo.select. Então agora eu posso voltar para todas as abas aqui, voltar e voltar. Maravilha. O que mais que eu fiz? Eu coloquei os botões aqui para deixar a janela cheia e janela normal, digamos assim, né? Então mais um botão aqui, vamos inserir aqui, mais um botão, propriedades. Esse botão vai se chamar btn janela tela cheia, pronto, tela cheia. Caption aqui, ó, tela cheia, vou copiar ele e colar para o tela normal. btn tela normal, dá 2 cliques para criar os eventos ali de clique, então 2 cliques aqui, 2 cliques aqui, e aí nós temos aqui, ó, tela cheia e o tela normal, no clique. O tela cheia, a gente vai usar aqui 3 comandinhos básicos, tá? O application, ó, application.display full screen igual a true. Então esse comando aqui, ele vai exibir tela cheia, então vamos dar um F5 aqui, ó, ou um play. Ó, ele já está exibindo tela cheia. Mas, ó, além de exibir tela cheia, eu quero esconder aqui o cabeçalho de colunas e linhas. Então como que a gente faz isso? Active Window, Active Window, aqui, ponto, display headings, os cabeçalhos, igual a false. Então não quero que ele mostre os cabeçalhos. Então F5, ó, já mudou lá. E se você quiser esconder também as abas, né, que ficam aqui embaixo, você pode colocar até mais um código que é Active Window .display workbook tabs, né, as abas, igual a false. Então não quero que ele mostre também as abas. Dá um F5, olha lá, ele oculta as abas. E o botão de tela normal vai ser a mesma coisa, então vou copiar e colar, só que ao contrário, né? Então full screen vai ser false, vai mostrar os cabeçalhos, então vai ser true, e vai mostrar as tabs, então vai ser true também. E aí tá feito o nosso botãozinho aqui, ó, tela cheia, tela normal, tela cheia, tela normal, tela cheia. Ok? Eu acho que com isso a gente fechou aqui o nosso controle. Vamos fazer o teste agora, né? Fazer logoff. Consigo acessar alguma coisa? Não. Vou fazer login com um usuário que não existe. 1, 2, 3. Usuário não encontrado. Maravilha. Vou fazer com o usuário certo e senha incorreta. 1, 2, 3, 4. Fazer login. Senha incorreta. Maravilha. E vou fazer agora com a senha certa, que é 1, 2, 3, senha. 1, 2, 3, senha. Fazer login. Ele está lá com todas as abas, tela cheia agora, ó, pronto. Tela cheia, você pode até ganhar mais espaço aí para os seus gráficos e dashboards, até para outras coisas, né? Você pode criar isso para outros objetivos, tá bom?
Se você gostou dessa aula, deixa um comentário aqui, tá? O arquivo dessa aula está disponível para download aqui na descrição, tá? Assim como todas as outras aulas, todas as aulas eu deixo o link na descrição do arquivo que eu usei para fazer a aula, tá bom? Esse conteúdo foi um pouquinho mais avançado, né? Um pouquinho mais longo, então comenta aqui se você aprendeu, se você gostou, se você tem interesse em aprender mais coisas sobre VBA, né? O que mais você gostaria de aprender sobre VBA? É código, é configuração, é conexão com banco, é mandar e-mail direto? Não sei, me dê exemplos aqui do que a gente pode ver, tá bom? Vai aparecer aqui um botãozinho para você se inscrever no canal, então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí toda vez que eu lanço um vídeo novo, você já recebe uma notificação, e aí você já fica sabendo que eu tenho conteúdo novo, tá bom, pessoal? Essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e eu te vejo na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!